Bom dia, galerinha dos primeiros anos. Como de costume, a gente vai começar a nossa aula falando da atividade da semana passada. Para quem não lembra, a gente está aprofundando nossos conhecimentos sobre Grécia Antiga, essa civilização que, junto com a romana, são consideradas o berço da cultura ocidental, ou seja, da cultura que nos influencia, inclusive, tá? No sentido de valores, no sentido da ciência. Então, por isso é tão importante e interessante aprender mais sobre a Grécia Antiga, tá? A atividade da semana passada foi sobre o período homérico, né? E aí eu passei algumas questões para vocês e vou comentar aqui somente as discursivas, aquelas que vocês precisam redigir, né? Escrever, tá? Então a primeira foi: o período homérico também é chamado de Idade das Trevas. Essa denominação se deve ao fato da escrita ter sumido no período, dificultando a compreensão sobre o mesmo. Então, só para destacar isso aqui, ó, os historiadores foram quem denominaram esse período, né, também de Idade das Trevas, né? Ou seja, tanto você pode chamar período homérico quanto Idade das Trevas. Normalmente se usa período homérico mesmo, tá? Mas qual é o motivo de usar a Idade das Trevas? Para os historiadores, fica mais difícil compreender a história de um período onde não há registro escrito. Então, por isso, por causa desse sumiço da escrita nesse período aqui, os historiadores passaram também a chamá-lo de Idade das Trevas, certo? Como se fosse difícil, né? Basicamente isso, das trevas, uma coisa obscura que não dá para você saber muito porque não há registro escrito, certo? Na verdade, a gente sabe que tem como saber muito, né? Porque existem outras formas, como as fontes materiais, né? As fontes históricas materiais, e também existe, no caso do período homérico, as obras Ilíada e Odisseia, né? Que são aquela reunião de poemas que eram cantados, né? Durante esse período aí. Explique qual a razão da escrita ter sumido nesse período da história da Grécia Antiga. O que é aqui, ó? Aqui o verbo que eu tô pedindo para você fazer a ação é o quê? Explicar. Explique qual a razão da escrita ter sumido nesse período. E a razão, galera, tá no fato de basicamente o comércio ter sumido, tá? Então foi o que aconteceu. No período pré-homérico, a civilização creto-micênica era extremamente baseada no comércio, por isso a necessidade de escrita, como a gente viu, certo? Porém, depois da invasão dória, que foi o que pôs fim à sociedade creto-micênica, né, a sociedade do período pré-homérico, outra forma de se organizar foi paulatinamente, vagarosamente passando a existir, que foi aquela estrutura baseada na propriedade de terra, na agricultura, na pecuária, aquela estrutura que a gente chama de gênos, tá? Então, basicamente, nessa estrutura dos gênos, o comércio sumiu. Como o comércio sumiu, também sumiu a escrita, porque não havia mais grande necessidade de registrar transações comerciais, por exemplo. Então foi em função disso que no período homérico a escrita sumiu, tá certo? Deixou de ser praticada. A outra questão aberta fala sobre um dos poemas épicos, né, que como a gente já falou, são extremamente importantes para compreender esse período homérico, que são a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada narra a Guerra de Troia e a Odisseia narra o quê? O retorno de Ulisses para casa após lutar na Guerra de Troia. E aí eu coloquei um trecho, né, de uma das aventuras loucas que Ulisses passa, e nesse trecho eu pedi para vocês responderem duas perguntinhas, tá? Então vamos lá. O trecho ele fala sobre um momento na aventura de Ulisses para voltar para Ítaca, né, seu reino. E aí, lembrando que o próprio Ulisses ele é a figura do chefe de um gênus, né? E aí o que é que acontece? Uma das aventuras que ele passa é justamente retornando para casa, ele é obrigado a passar por uma ilha na qual existem várias sereias. E as sereias, elas lançavam meio que um encanto sobre os homens e os homens acabavam se jogando ao mar, ficando enfeitiçados, certo? E aí o que foi que Ulisses fez para poder passar por esse obstáculo? Ele
mandou seus homens colocarem cera, né, algum tipo de cera no ouvido, para não escutarem o canto das sereias, e ele mesmo, apesar de não ter colocado a cera, ele pediu para ser amarrado no mastro do navio e só ser solto quando passasse pela ilha, tá? E assim foi feito. E dessa maneira, o que foi que Ulisses conseguiu? Passar pela sereia sem ser, vamos dizer assim, atacado por elas, né? Então, a partir da leitura desse trecho, qual a qualidade, ou seja, a característica positiva que foi demonstrada por Ulisses? Qual é, gente? Fica muito claro, né? A inteligência, a esperteza, a sagacidade, tá? No sentido educativo, para que serviram a Ilíada e a Odisseia? E aí é que tá. Justamente, a Ilíada e a Odisseia, elas vão ter uma função educativa no período homérico e na Grécia Antiga como um todo. Que sentido educativo era esse? Mostrar, através dessas figuras, né, desses heróis, qual era o ideal de homem, né? Quais eram as características que um homem ideal grego deveria ter. E aqui, uma dessas características destacadas nesse capítulo, né, da Odisseia, é justamente a esperteza de Ulisses, né, a inteligência dele. Né? Não necessariamente a força física, mas a inteligência, certo? Então, lembrando, a Ilíada e a Odisseia, além de terem esse papel educativo, também vão ser extremamente importantes para a formação da identidade cultural grega. Esses poemas eram cantados em toda a extensão territorial da Grécia, e isso foi ajudando os gregos a formarem um sentimento de relação uns com os outros, apesar da distância geográfica, né, que poderia separá-los. Então, esse tipo de poema épico, né, de poema histórico, ele vai ter essa função de dar uma identidade para esse povo, de fazer com que esse povo se sinta parte de uma só história. Né? Então, aí também está a importância da Ilíada e da Odisseia. Agora nós vamos abordar mais um período da história da Grécia Antiga, que é o período arcaico. Vamos lá, atenção aos slides, caderninhos na mão para fazer as devidas anotações. Na última aula, galera, a gente abordou o chamado período homérico, né? Lembrando, a gente já estudou o período pré-homérico, o período homérico, e hoje a gente vai aprofundar aqui o período arcaico. No período homérico, né, que a gente abordou semana passada, a gente viu que basicamente esse momento histórico aqui ele foi marcado pela formação do gênus, né? E também foi um momento extremamente importante para o início, vamos dizer assim, da formação de uma identidade cultural grega, tá certo? Hoje a gente vai entender como e por que a sociedade aqui homérica, baseada nos gênus, se transformou. Como e por que ela se transformou em uma outra estrutura que caracterizou um outro período, que é o período arcaico, tá? Então, basicamente, o que a gente vai tentar entender nesse momento é uma das características mais importantes do período arcaico, que é a formação da polis, ou cidade-estado grega, coisa que a gente já falou, né, até anteriormente, quando começamos a falar sobre Grécia Antiga, tá? Então, qual é a nossa função nesse momento? Agora, qual é o seu foco? Entender, professora, como a sociedade dos gênus se transformou numa sociedade baseada na polis, na cidade-estado. Quais foram as transformações que levaram a essa mudança, tá? E aí eu coloquei essa série de setinhas aqui justamente para vocês entenderem que se trata de um processo, tá bom? Então, os gênus, como vocês já sabem, eram aquelas estruturas, né, de terra baseadas na agricultura, na criação de animais, na qual havia um chefe que era chamado basileu, né, ou pater, ou também era considerado um tipo de rei, certo? E cada gênero, né, era formado por clãs, né, familiares. Só que o que foi que enfraqueceu essa estrutura? Essa estrutura
Deu certo por um bom tempo, mas chegou um momento que ocorreram transformações que foram enfraquecendo essa estrutura dos genes. É isso que a gente vai entender agora. O que foi que levou a isso? O crescimento paulatino da população, né? Isso é óbvio que é uma coisa que vai acontecendo. Se você tem uma estrutura na qual você está tendo condições de alimentar a população, o normal é que a população cresça, né? Se você não tem nenhum tipo de controle, né? Como não existia nesse momento controle contraceptivo como a gente tem hoje. Então, o normal era que a população crescesse. Só que esse crescimento da população foi levando a um problema. Por quê? Porque a quantidade de terras férteis disponíveis ela era limitada. E aí isso levou a uma produção agrícola insuficiente, ou seja, uma dificuldade de alimentar toda a população, certo? Nesse sentido, você vai ter cada vez mais uma maior disputa pelo controle das terras, né? Esse fato contribuiu, então, para a extinção, ou seja, para o fim da posse coletiva da propriedade agrícola, que era o que ocorria nos genos, né? Você tinha um chefe, mas basicamente a terra que esse chefe, vamos dizer assim, era o líder, não tinha necessariamente um dono, né? Você tinha uma produção coletiva, certo? Só que, em função desses problemas, né, foi ocorrendo aí um fim cada vez maior dessa posse coletiva da propriedade agrícola. E assim, as maiores e as melhores terras acabaram ficando nas mãos dos chamados eupátridas, que significa bem-nascidos, ou seja, eram geralmente as figuras que faziam parte justamente dos chefes, né, da família dos chefes e os chefes dos antigos genos, certo? Por outro lado, a maior parte da população, obviamente, ficou sem acesso à terra ou ficou com lotes pequenos e pouco férteis, né? Isso é um fenômeno que a gente chama de concentração fundiária, concentração de terra nas mãos de poucas pessoas. Inclusive aqui no Nordeste a gente consegue observar isso, né? Ano que vem vocês vão estudar essa questão da concentração fundiária no Brasil e vão entender melhor coisas que vocês observam ao redor de vocês. Por exemplo, as usinas, né, que têm as maiores e mais extensas propriedades de terra, são chamadas de latifúndios, né? Por outro lado, as pessoas que trabalham com a terra têm, muitas vezes, né, os trabalhadores rurais têm terras muito pequenas, às vezes pouco férteis e tal. É uma situação parecida com o que a gente tem aqui, certo? Com o tempo, esses eupátridas, né, que vão ficando cada vez mais poderosos em função de ter aí a posse das terras, eles vão também ficando poderosos no sentido político, né, e acabam formando um governo baseado num pequeno grupo, né, que é a aristocracia. A aristocracia é justamente uma forma de poder. Democracia é o quê? Poder do povo. A aristocracia, poder de um pequeno grupo, uma nobreza, uma pequena parcela da população que detém privilégios, no caso, os eupátridas, certo? E cada vez mais eles vão tendo representatividade política, ok? Os genos vão se agrupando em cidades por causa da necessidade de proteção, ou seja, tudo bem que vai acabando aquela estrutura somente baseada na posse de terra, somente baseada na agricultura, né? Você não vai tendo mais a posse coletiva da terra, mas aquelas, vamos dizer assim, identidades relacionadas às famílias permanecem, né? E aí esses genos, o que sobra, vamos dizer assim, desses genos, se agrupam em cidades, né? Então, muitas das primeiras polis que a gente vai ter são, na verdade, uma reunião de vários genos. E por que se reúnem esses genos? Por causa da necessidade de proteção de ataques externos, certo? E aí é assim que nascem as primeiras polis ou cidades-estado gregas, certo? Que na sua característica primordial está o quê? A autonomia e independência, né? Cada um era autônoma e independente em relação à outra. Uma coisa que vai
contribuir para essa formatação das polis é justamente uma questão geográfica, que é a fragmentação territorial, que é uma característica da geografia grega, né? Que, como vocês podem ver, formadas por muitas áreas separadas, por várias pequenas ilhas, né? E aí, isso com certeza vai contribuir para a formação desses territórios independentes entre si. Então, se liga aí para o conceitinho de polis ou cidade-estado grega. Polis vai ser justamente esse tipo de cidade na qual você vai ter autonomia política e econômica, né? Todas são independentes entre si, autônomas, só que elas estão reunidas. O que é que liga elas? O que liga elas é a identidade cultural, histórica e o idioma em comum. Isso é o que vai fazer delas, vamos dizer assim, identificadas como todos sendo gregos, certo? Outra mudança, galera, essencial que vai acontecer nessa transformação dos gênos para as polis é que aquela economia, né, do gênero baseada somente, né, em agricultura, em criação de animais, vai também deixando de existir, né? Não é que não existe mais agricultura, mas ela deixa de ser a atividade econômica única e principal. E aí o que é que vai acontecendo? As polis vão se transformando em importantes centros comerciais. Então o comércio volta a ser uma atividade econômica importante na Grécia como um todo, certo? Uma das provas históricas que a gente tem disso é o fato das primeiras moedas terem sido cunhadas, ou seja, feitas, né? Justamente nesse período arcaico, as primeiras moedas gregas, é chamado dracma grego, tá? E aí, galerinha, outra coisa que eu acho que você já tem condição tranquila de entender. Se volta o comércio, volta também a necessidade de quê? De fazer registros. Exatamente, de registrar através de uma forma de escrita as transações comerciais. E em função disso, você vai ter o quê? Não sei se vocês estão lembrados, mas quando a gente estudou os fenícios, né? Aquele povo da Antiguidade Oriental, que era muito ligado ao comércio marítimo, né? A gente viu que eles desenvolveram um alfabeto mais simplificado do que os outros povos da Antiguidade Oriental, diferente dos egípcios, dos sumérios, por exemplo, eles fizeram um sistema de escrita mais simples, porque eles precisavam de uma forma rápida, mais simplificada de registrar suas atividades comerciais. E aí o que foi que os gregos fizeram nesse momento? Eles adaptaram, né? Eles beberam, vamos dizer aí, da cultura fenícia, nesse sentido, foram influenciados pelos fenícios e basicamente adaptaram o alfabeto fenício, né? E acrescentaram vogais e tudo mais, mas basicamente a origem do alfabeto grego está no alfabeto fenício. E, consequentemente, a origem do nosso alfabeto está também no alfabeto fenício, porque o nosso alfabeto é justamente, a história do nosso alfabeto que a gente estuda hoje é justamente, primeiro, o alfabeto fenício, depois o alfabeto, né, que os gregos adaptaram dos fenícios, né, depois o alfabeto romano, que é basicamente mais próximo do alfabeto que a gente usa, tá certo? É tanto que dá para a gente observar aqui as correspondências, né, entre o alfabeto grego e o alfabeto utilizado hoje por nós, certo? É interessante observar também aqui, galera, que tem muitas letrinhas aqui que vocês conhecem por causa de matemática e física, talvez, né? Por exemplo, delta, né? Tem nas fórmulas, né? Delta, pi, sigma, ômega, com certeza algumas dessas letrinhas, até em matemática ou física, vocês já ouviram falar. São justamente aí demonstrações da influência cultural grega, né? Nas ciências como um todo. Então, a gente está falando muito de polis, né? A gente já viu, vamos recapitular aqui, a gente já viu que uma das características mais importantes do período arcaico é que nele vai surgir as polis, ou cidades-estado gregas. A gente já viu que a polis vai ser justamente uma cidade independente, né, autônoma politicamente, economicamente, tudo mais, certo? E aí existia uma certa forma de estruturar essas polis, né, de organização
dessas polis. Professora, toda polis grega era assim? Ela se organizava assim? Claro que não. Você vai ter polis que vão ter suas características específicas. Mas normalmente era assim que elas se estruturavam e principalmente uma das mais famosas, que é Atenas, se estruturava dessa maneira. Tinha basicamente essa mesma estrutura, essas mesmas áreas, tá certo? E aí eu vou comentar para vocês as principais áreas de uma polis grega, certo? Então, a polis era composta por uma região urbana, certo? Onde ficavam a ágora, por exemplo, o templo, né? O mercado público. E a ágora, eu quero dar um destaque especial para ela, porque ela vai nos possibilitar fazer uma discussão interdisciplinar com filosofia. Sim, com filosofia. Gente, a Ágora era um espaço de debate público, era onde os cidadãos se reuniam para discutir questões relacionadas a todos, vamos dizer assim, certo? E o que é que isso tem a ver com filosofia? Galera, nesse momento aqui, onde vai se formando essa necessidade de discurso público, de defesa de posicionamento, o ideal de homem grego ele passa, na verdade, a necessidade de outras características, né? Então, a gente viu que no período homérico era muito valorizado a bravura, a coragem, a inteligência, a força física, a beleza. Aqui, no período já arcaico, essas características continuam sendo consideradas importantes, mas surge uma outra característica essencial, que é a característica, a necessidade, a importância de saber se expressar, saber defender os seus posicionamentos políticos, certo? E aí que está a origem da filosofia. Galera, a filosofia não à toa ela vai surgir justamente nesse período arcaico que a gente está estudando, né? Ela surge junto com a polis. Porque é justamente na polis que você vai ter a necessidade agora desse homem grego se expressar. E uma das primeiras preocupações da filosofia vai ser justamente, vocês vão ver quando vocês aprofundarem os estudos em filosofia, que é justamente essa questão do discurso, né? Essa questão de dominar o discurso, essa questão de dominar a forma de se expressar, de conseguir defender os seus posicionamentos, certo? Outra área também interessante da gente comentar é a Acrópole, né? Polis, cidade. Acro, alto. Então, cidade no alto. A Acrópole, então, era essa região mais alta, aqui como a gente está vendo, e servia como refúgio, né, para os habitantes das cidades-estado no momento de ataques militares dos inimigos, né? Serviam também para observação militar, já que estavam, né, com uma visão melhor sobre o restante, sobre o mar, enfim. Né? Então, nessa área também geralmente se construíam templos para algum deus, né? Para algum deus grego, certo? Outra coisa que eu queria destacar na estrutura da polis, antes da gente passar para outra discussão, é que elas eram geralmente todas fortificadas. Estão vendo? Todas ao redor, rodeadas de muralhas, né? Justamente para ir proteção de ataques externos. Sim, e tem outra coisa interessante também que vai aí ser relacionada ao comércio, a importância do porto, né? Dos portos aqui, ó. Então, o porto nessa sociedade que vai cada vez mais desenvolvendo o comércio, ele é essencial, porque vai ser o quê? A porta de entrada e de saída de mercadorias, tá certo? Lembrando que a estrutura geográfica da Grécia como um todo favorecia nesse contato com o mar, esse desenvolvimento do comércio marítimo. As mais importantes e prósperas polis gregas serão Esparta e Atenas, que eram extremamente diferentes entre si, mas isso é assunto da aula que vem, tá? Na aula que vem a gente vai aprofundar essa compreensão sobre essas cidades-estado ou polis, que vão ser as mais importantes da Grécia Antiga, Esparta e Atenas, e que vão protagonizar diversos momentos históricos importantes aí, inclusive lutando entre si, né? Enquanto inimigas mesmo.
Para a gente finalizar nossa discussão de hoje, eu queria terminar falando sobre as influências gregas que a gente às vezes nem percebe, mas que estão muito presentes, inclusive, no nosso vocabulário, galera, ou seja, nas palavras que a gente fala, tá certo? Isso acontece porque o português, o italiano, o espanhol, o francês, todos esses idiomas, eles têm base direta na língua latina, ou seja, eles se originam do latim. O latim, para quem não sabe, era a língua falada na Roma Antiga. Hoje, o grego antigo e o latim são considerados línguas mortas. O que é isso? Morreu mesmo, ou seja, ninguém fala mais essas línguas, né? Então, por isso elas são consideradas línguas mortas. Mas elas foram extremamente importantes para os idiomas que a gente fala hoje. O latim, por exemplo, ele originou o nosso idioma. O português, ele é originado do latim. E como o latim foi influenciado pelo idioma grego, a gente, consequentemente, também foi influenciado pelo idioma grego. E dá para perceber isso em algumas não, estou sendo modesta, em várias palavras do nosso vocabulário, tá? Então, por exemplo, sim, para ficar mais claro, lembrem que depois de estudar a Grécia, a gente vai estudar Roma, né? Roma tornou-se um império e dominou a Grécia. E aí foi influenciado culturalmente, muito fortemente pela Grécia. Por isso que, então, o próprio idioma, né, romano, o latim, foi influenciado por palavras gregas, como a gente vai ver agora, certo? E aí, como a nossa língua foi originada do latim, a gente tem também essa influência. Então, palavrinhas que a gente fala muito e às vezes nem se liga, né, qual é a origem dela. Por exemplo, rinoplastia, né? Que a gente vê de vez em quando aí as famosas agora fazendo rinoplastia. O que é que significa isso? Plástica no nariz, tá? Rinite. Quem tem rinite aí, ó? Rinite. Vem justamente também de rino, que significa nariz. Rinite é o quê? Inflamação no nariz, né? Então, rinoplastia tem essa origem aqui, ó. O rino, que é um termo grego, e a gente usa tranquilamente em várias palavras do nosso cotidiano. Hipermercado. O hiper também é um termo grego. Hipermercado significa aí um mercado grande. Hipertensão, aquela probleminha de saúde, doença. Hipertensão que significa o quê? Significa pressão alta, né? Quando a gente vai no médico, muitas das especialidades que a gente vai, com certeza o prefixo, alguma parte da palavra é grega. Por exemplo, oftalmologista. Ofto significa olho em grego, né? E aí o oftalmologista é justamente o médico especialista em quê? Em olhos, tá certo? Galera, isso é só uma das maneiras da gente perceber as heranças gregas na nossa língua, tá? Então, isso vai ser muito comum, né, em áreas como medicina, ciência, matemática, física e química, tá certo? Só queria deixar mais explícito para vocês isso. Galerinha, era isso, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido aí um pouquinho desse período arcaico, como ele traz transformações importantes. Lembrem que a principal delas vai ser o surgimento da polis, tá certo? Semana que vem a gente vai aprofundar a compreensão sobre esse período, principalmente focando nas diferenças entre Atenas e Esparta, falando da sociedade, da religião. Então, semana que vem a gente ainda continua no mesmo período, no período arcaico, e cada vez mais investigando melhor esse conteúdo tão importante que é a Grécia Antiga, tá certo? Então é isso, até semana que vem, façam a atividade com cuidado e atenção, uma leitura bem atenciosa e bom restinho de semana para vocês.